Quando você pensa em um preto velho, o que vem na sua cabeça? Talvez o senhor negro, bem velho, sentado em um banquinho, falando devagar, chamando você de meu filho ou minha filha, ou até com um cachimbo na mão. Mas por que eles são representados dessa maneira? Porque uma das figuras mais importantes da Umbanda está relacionada justamente à imagem de um ancião negro. E o que existe por trás dessa aparência? Hoje nós vamos descobrir a história dos pretos velhos. Esse é o segundo vídeo aqui no canal falando sobre as entidades da Umbanda. No primeiro vídeo falamos sobre os caboclos. Se você não viu o vídeo ainda, dá uma passada lá depois de assistir esse vídeo. Mas hoje falaremos sobre uma das linhas mais importantes e queridas da Umbanda, que é a linha dos pretos velhos. E eu acho que esse tema merece bastante atenção, porque quando estamos falando de pretos velhos, não estamos falando apenas de uma entidade espiritual. A gente também está tocando em assuntos bem delicados como ancestralidade, cultura, escravidão, espiritualidade, entre outros, por serem muito importantes para nós. E galera, antes da gente estar começando esse vídeo, quero dar um aviso muito importante, que o que eu estou trazendo aqui não é um fato absoluto, como pode dizer, uma verdade, corrigindo. Na verdade, em outras casas, na maioria das casas, muitas coisas são diferentes, muitas tradições, muitas bases, fundamentos são diferentes. Então o que eu estou trazendo aqui pode ser diferente numa casa se você frequenta, na sua casa, na verdade. Então devemos considerar isso, tá bom? Mas não está errado nem a sua e nem a minha base, tá bom? Só vamos considerar isso, porque como sabemos, a Umbanda é conhecida por sua diversidade. Então vamos começar pelo principal. Quem são os pretos velhos? Na Umbanda, os pretos velhos são uma linha de trabalho espiritual. Eles geralmente se apresentam como homens, mulheres, negros, idosos. Essa ideia de imagem costuma ser remetida muito na ideia de ancestralidade. Eles são figuras associadas sempre a sabedoria, experiência, humildade e paciência. E talvez você já tenha percebido uma coisa: eles não são representados como guerreiros, não são conhecidos pela força física. Não precisam demonstrar poder. A força do preto velho está justamente em outra coisa, na palavra. Mas aí vem uma pergunta muito interessante. Por que eles se parecem como velhos? Porque a velhice, nesse contexto, representa experiência. Imagina uma pessoa que viveu muitos anos, passou por várias coisas, perdeu pessoas, fez muitas coisas erradas, como pode dizer, aprendeu de tudo. E no final de tudo isso dessa sua vida, ainda escolheu aconselhar as outras pessoas. Essa é a ideia por trás da figura do preto velho. A pessoa pode chegar lá, cheia de problemas, e mesmo assim vai encontrar alguém calmo, sereno, escutando o que ela está dizendo. Mesmo assim, ela vai te dar o seu conselho. E é aqui que precisamos falar de um momento muito importante na história do Brasil: a escravidão. Durante séculos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Famílias foram separadas, culturas foram perseguidas, religiões reprimidas e pessoas foram submetidas a condições extremamente violentas. Mas existe uma parte dessa história que também fala de resistência. Mesmo diante de toda essa violência, muitos conhecimentos sobreviveram. Conhecimentos sobre ervas, sobre comida, sobre música, sobre espiritualidade, sobre comunidade e sobre ancestralidade. No início do século XX, com a organização da Umbanda, os pretos velhos aparecem como uma das principais linhas de trabalho na religião. Na tradição umbandista, o ano de 1908 é muito marcante, trazendo, claro, a fundação da Umbanda organizada, que foi com a chegada do caboclo Sete Encruzilhadas. E, lógico, com ele, os caboclos, e veio os pretos velhos, com uma das principais linhas também junto com eles. E talvez essa seja a parte que mais chama minha atenção dos pretos velhos, porque eles têm ensinamentos muito simples: paciência, humildade, caridade
perdão, respeito e fé. E pensa comigo, a gente vive em uma época que todo mundo quer responder rápido, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar, mas os pretos velhos representam exatamente o contrário disso. Talvez seja por isso que tanta gente procure justamente esse tipo de orientação. Agora, tem uma coisa que todo mundo praticamente associa aos pretos velhos: o cachimbo. Mas será que é porque eles simplesmente fumam? Não exatamente. Em muitas tradições da Umbanda, a fumaça tem um certo de tradição ritual, como posso dizer. A fumaça costuma sempre estar ligada à defumação e limpeza espiritual da pessoa. Mas isso não quer dizer que um preto velho não use um cachimbo. Assim como os terreiros também não utilizam a fumaça como uma forma de limpeza. Outra coisa muito associada aos pretos velhos é seus conhecimentos com ervas, que costumam ser usados tanto para banhos, defumações, benzimentos e orações. Esse conhecimento representa uma tradição que foi passada de geração em geração, e é justamente aí que encontramos uma característica muito forte dos pretos velhos: a ancestralidade. Assim como os caboclos, os pretos velhos também são organizados em falanges. E aqui tem uma coisa muito importante: não tem uma classificação única que pode ser seguida por todos os terreiros. Alguns nomes muito conhecidos são Linha de Congo, Angola e Guiné. E tem mais todos esses outros. Não vou me arriscar a falar porque são nomes particularmente um pouco difíceis para mim. E dependendo da tradição, essas linhas podem ser relacionadas a diferentes orixás, assim como a Aruanda é relacionada a Oxalá, assim como Angola a Ogum, Congo a Xangô e Guiné a Oxóssi. Mas voltando a dizer, isso pode ser diferente em outros terreiros, tá bom? E agora vamos falar de alguns nomes que você provavelmente já ouviu no seu terreiro: Pai Joaquim, Pai Benedito, Pai Tomé, Pai José, Pai Francisco, Vovó Maria Congá, Vovó Cambinda e Vovó Rita. Mas existe uma coisa muito interessante: só porque a entidade se chama Pai Joaquim, não quer dizer que existe apenas um só, ou Vovó Rita ou Cambinda. Na verdade, são várias entidades com o mesmo nome. Por isso que existem várias histórias de um nome de uma entidade que na verdade não é a mesma entidade. Deu para entender? Talvez seja exatamente o que faz os pretos velhos ser tão importantes. Eles representam uma história repleta de dor, mas se apresentam através da paz. Representam pessoas que sofreram, mas ensinam sobre o perdão. Representam uma ancestralidade que foi perseguida, mas que sobreviveu. E talvez essa seja uma das mensagens mais lindas que essa linha representa. Os pretos velhos nos mostram que força não significa apenas lutar. Às vezes força é ter paciência, conseguir ouvir e conseguir perdoar. É continuar ajudando mesmo depois de ter passado por muitas dificuldades. E talvez, em um mundo onde todo mundo quer falar, a maior sabedoria é saber escutar. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, galera, falando sobre os pretos velhos, trazendo muitas curiosidades, coisas que talvez muita gente não saiba. Quero saber de você, o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para eu saber mesmo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, o que você achou que eu posso estar melhorando, tá bom? E também, claro, comenta qual o próximo vídeo eu posso estar fazendo de outra entidade, se você quiser, tá bom? E é isso. Até a próxima. A gente fica por aqui. Até mais.